Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que riqueza para a nossa vida é a palavra de Deus, é o alimento da nossa vida diária. Por isso vamos nos alimentar do Senhor, vamos permitir que o Senhor alimente a nossa vida. Venha conosco fazer o estudo da palavra de Deus a cada dia. E eu me coloco na presença do Senhor nosso Deus. E convido você também para que se coloque na presença desse Deus maravilhoso que tanto nos ama. Invoquemos sobre nós seu nome santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, Senhor, e queremos fazer a tua vontade. Ao teu nome o poder, a honra e a glória para sempre, meu Pai. Nós invocamos o nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, para que envie sobre nós o seu Espírito, Espírito de amor e de bondade, Espírito que faz nova todas as coisas, para que nos dê a docilidade da palavra, para que nos dê o entendimento da palavra, para que possamos viver a palavra todos os dias da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Beleza, meus irmãos, a palavra de Deus no nosso coração. Vamos juntos crescer na intimidade com Deus, na palavra. Abra Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 20. Anota a data de hoje e os versículos que vamos estudar do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 5, de 13 a 20. Faz parte do contexto do Sermão da Montanha, né? Jesus subiu uma alta montanha e, na verdade, esse ensinamento ele estava dando aos seus discípulos, como hoje ele está dando a nós, seus seguidores, que do alto da montanha Jesus via as multidões que passavam de um lado a outro. E ali ele ensinava qual é o sentido da vida para aquele povo e para os seus discípulos. Os discípulos de ontem, nós os discípulos de hoje e os discípulos de sempre. Então, discípulos e discípulas de Jesus, vamos abrir sua palavra em Mateus 5, 13, vamos lá. E assim que nos diz a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que será salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre a montanha não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Em verdade eu vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até que se cumpram todas as coisas. Portanto, quem abolir um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos digo, se vossa justiça não superar dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, são tantas palavras ricas para nós hoje, verdadeiros tesouros, pérolas para a nossa vida. Vamos começar com os princípios, versículo 13 e o versículo 14. Esses princípios são, na verdade, princípios para a nossa própria vida, para o nosso crescimento no seguimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O primeiro princípio é aquilo que é uma afirmação, aquilo que é fato. Vós sois ou nós somos ou devemos ser o sal da terra. Pronto. Sal, eu tenho que ser sal. Não posso ser outra coisa. Depois o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós precisamos ser luz. Então, sal e luz é dois elementos essenciais da vida e da natureza. Sal que salga, que dá sabor, que dá gosto, mas sal que conserva os alimentos. Eu sei que hoje a gente tem geladeira e colocamos tudo lá, mas pense num povo que não tinha nem energia elétrica e como conservar os alimentos. Salgava, botava aquela carne no sal, ela ficava ali bastante tempo para ser conservada. Depois, o sal que dá o sabor, a consistência para um alimento. Nós precisamos ser isso no mundo, meus irmãos. Nós precisamos ter sabor, nós precisamos ter gosto. E qual é o gosto que nós temos que ter? Nós temos que ter o gosto de Deus, o gosto da bondade, nós temos que ter o gosto da pureza. As pessoas que se aproximam de nós precisam sentir o sabor de Deus. Desculpa, às vezes a gente se aproxima das pessoas, ou as pessoas se aproximam de nós. Nós temos um gosto que não é muito agradável, não. Gosto de maldade, gosto de malícia, gosto de fofoca, gosto de mentiras, gosto de falsidade. Você já parou para saber qual é o gosto que você tem? Qual é o sabor que você tem? E se o sabor que você tem é um sabor que dá consistência, que conserva a vida? Eu sei que a gente às vezes se capricha para se arrumar, para ficar cheiroso, mas não é esse cheiro, esse gosto. Gosto de vida. As pessoas que se aproximam de nós, elas experimentam a tristeza ou a alegria? As pessoas que se aproximam de nós experimentam a nossa amargura, o nosso azedume ou o sabor do Evangelho que está em nós? Nós temos que ter em nós o sabor e o odor de Cristo. Nós somos o sal da terra, porque se o sal perde o sabor, para que serve? Para nada. Ser jogado fora, pisado, não é isso que Deus quer que sejamos. O segundo princípio, versículo 14, luz. Luz ilumina. Luz tira da escuridão. Você sabe o que é acordar de noite e você está no meio daquele breu, naquela escuridão, naquelas trevas, você não vê nada. Você sai atropelando, chutando, se machucando e ainda pisa nos outros. Que desastre que é. E muitas vezes está acontecendo assim na vida. Nós estamos pisando uns nos outros, não estamos nos enxergando. Eu preciso ser luz na vida do outro. Preciso clarear. Primeiro ser clareado pela luz que é Jesus. E depois eu preciso ser luz na vida do outro. Para que ninguém tropece. Para que ninguém se machuque. Para que ninguém passe por cima de ninguém. Não posso ser trevas na escuridão na vida de ninguém. Esse é o primeiro, esses são os dois princípios fundamentais. Inclusive, o versículo 16, Jesus diz: assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Nossa. Que é uma lição de vida que a gente precisa meditar todos os dias. Onde estão minhas boas obras? As boas obras não são só aquelas grandes obras, executar grandes caridades. Quando eu olho uma pessoa paciente, como uma pessoa paciente me edifica. Quando eu olho uma pessoa perdoando, exercendo misericórdia, como essa pessoa me edifica. Quando eu olho uma pessoa elogiando, falando bem de outra, como me edifica, como me faz bem. Quando eu vejo a pessoa não revidando o mal que a outra pessoa fez, como me edifica. Agora, o quanto é contraditório eu estar aqui falando de Jesus, daqui a pouco eu já estou falando mal das pessoas. O quanto é contraditório, o quanto é contra testemunho e leva as pessoas a não se afastarem de Deus, quando eu estou falando bem, mas estou fazendo mal por trás. Então, não se esqueça, para ser luz tem que dar testemunho, de modo que as pessoas possam glorificar a Deus pela bondade, pela paciência, por tudo aquilo que eu exerço para ser
manifestação do amor, da bondade e da ternura de Deus onde eu estou. E para concluir, do versículo 17 até o versículo 20, Jesus está dizendo que nada da lei dos ensinamentos serão tirados. Porém, se nossa justiça, a conclusão do versículo 20, não superar de escribas e de fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Escribas e fariseus entendem muito da lei, sabem até a lei, letra por letra. Porém, a justiça, a misericórdia para com o outro, está lá embaixo. Não basta ser uma pessoa que compreenda e saiba tudo da lei de Deus, da palavra de Deus, mas não tem misericórdia e justiça para com o próximo. Ninguém vai herdar o reino de Deus porque conhece a Bíblia ou porque reza muito, mas porque exerce amor e misericórdia para com o seu próximo. Esteja conosco agora o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este trecho do Evangelho de São Mateus, que hoje nós estudamos, nos traz algo muito interessante, que é a comparação de nós, aqueles que seguem o Cristo, como sendo sal da terra e luz do mundo. Um símbolo muito interessante e bonito que volta inclusive ali no batismo das crianças, onde quando se batiza uma criança se coloca uma pedrinha de sal, um pouquinho de sal, hoje não é nem mais uma pedra ali na boquinha da criança para ela sentir o gosto inclusive, e aí entrega aquela vela que é o símbolo exatamente da luz. Então ela, a partir daquele momento que foi batizada, se tornou sal da terra e luz do mundo. Algo bem interessante. Agora, Jesus escolhe esses dois símbolos por serem dois símbolos muito interessantes para falar da gente. Primeiro, como ele mesmo lembrava que o reino de Deus não chega de maneira ostensiva, mas ele vem de maneira gradativa, os modelos são sempre esses. É o sal que se mistura na comida. Então veja, o reino dos céus, aqueles que são os cristãos são poucos, mas temperam tudo, Temperam toda a comida ali, tudo aquilo que se tem de salgar. Lembrando que no tempo de Jesus, o sal também é o único método de conservação de alimentos, Então não só tempera, mas ao mesmo tempo conserva. E sem a luz, a gente não tem mais referência de nada, não se enxerga coisa alguma. E a luz também não é ostensiva. E ainda tem mais uma coisa interessante, que o fato dela iluminar a tudo aquilo que está diante dela, tudo aquilo que ela toca, torna capaz, torna possível para aquele que é o cristão de poder dizer que onde nós estamos nós brilhamos, não somos nós quem escolhemos quem nós queremos iluminar, como não é a luz que escolhe quem ela quer iluminar, mas uma vez presente, ela ilumina tudo, ilumina todos que ali estão. Por isso, esses dois exemplos aqui, esses dois modelos, essas duas formas que Jesus apresenta, nos coloca diante de uma situação muito interessante, que muito mais nós somos colocados no meio dos outros, para ali, a partir da nossa vida, transformarmos o que está em torno a nós, do que nós somos exatamente os agentes diretos de provocar a grande transformação. Por isso que se diz de maneira bem clara, a fé é para a vida e não simplesmente para ser proclamada. Lembra tantas vezes o Papa Francisco? A fé, ela é exatamente para a vida e é o fato dela produzir os seus efeitos em mim que terminam por levar os efeitos a outras pessoas. Primeiro, devemos nos dedicar a viver com profundidade a fé que temos. O resto é tudo consequência. Senhor, que eu seja sal, temperado pelo Teu amor, pela Tua bondade, que a minha vida tenha sabor, que a minha vida tenha gosto, que a minha vida tenha consistência, que eu não seja, Senhor, de forma alguma presença amarga, azeda neste mundo, mas eu seja uma presença que dê sabor, que dê gosto aonde quer que eu esteja, que eu leve aos outros, às pessoas, o gosto de Te servir, de Te seguir, de ser Teu discípulo. Que eu seja luz, que a minha vida testemunhe, Senhor, o Teu amor que está em mim, que eu não seja contra-testemunho do Evangelho, mas que as minhas obras falem de Ti, que as obras que eu exerça onde quer que eu esteja, falem do Teu amor, da Tua misericórdia, porque Tu és o nosso Deus. Senhor, me ensine a praticar Tua palavra, mais do que conhecê-la na letra, que eu conheça na vida, e que eu exerça o Teu amor e a Tua misericórdia
onde quer que eu esteja. Senhor, eis-me aqui, ensina-me a guardar e a viver a Tua palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus continue abençoando a você, para que possamos crescer cada vez mais no conhecimento, mas sobretudo na prática da palavra do Senhor. Deus abençoe imensamente sua casa, sua família. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.